começando hoje o primeiro episódio do Tua Voz é o Teu Poder. Seja muito bem-vinda, Ana, Adriana. Hoje a gente vai bater um papo sobre como é que é essa experiência de 7 dias do PSC. E eu começo hoje perguntando para vocês se apresentarem. Primeiro, Ana, conta pra gente, quem é você? Eu tenho 45 anos, sou formada em marketing, já trabalhei em algumas multinacionais. Por um tempo da minha vida, eu decidi dedicar ao meu filho mais novo, quis cuidar dele, ficar ao lado dele. E depois eu senti a necessidade de voltar a trabalhar. E eu tinha um sonho de ter uma clínica de estética. Mas eu não era esteticista, eu não era da área. Eu só tinha um sonho de empreender, sabe? Eu quero empreender e eu quero... E na época, meu marido super me apoiou, entrou como meu sócio investidor e a gente montou a estética e foi, assim, um sucesso. Só que 6 meses após a abertura da estética, veio a pandemia. Olha. E aí eu tive que fechar ela por 5 meses. Tive o problema do meu joelho, me acidentei na pandemia, fiquei também 5 meses de cadeira de roda. E quando a gente retornou, né, foi bem difícil retornar de uma pandemia, porque ainda mais estética, né? Muita gente foi demitida, né? Ou quem não foi demitido, o marido foi demitido, enfim, tiveram que ter cortes, né? E você vai cortar o quê? Além de fechar. E aí você vai cortar o quê? O supérfluo, né? Estética não é o, né? Não vai deixar de comprar comida, tudo. Então, eu comecei a perder muitos contatos. E aonde eu tinha montado a minha clínica era uma área comercial, ali perto do aeroporto. Então, o nosso objetivo era atingir os funcionários que estavam lá. E o que aconteceu? Pós-pandemia, todo mundo virou home office. Então, caiu muito o nosso movimento e aí eu resolvi fechar. E aí, esse momento foi um momento muito difícil para mim de fechar. Fiquei muito depressiva, porque era meu sonho, né? E o meu ex-marido, ele tinha acreditado tudo no meu sonho, e eu não consegui, e eu me sentia muito culpada por isso. E, enfim, no meio eu descobri o e-commerce, né? Vendo internet, tudo, e fui trabalhar com a Amazon, e eu me achei. Né? Porque eu ia trabalhar de casa, eu ia conseguir cuidar, eu já tinha um outro filho, então eu ia conseguir estar perto dos meus filhos, cuidando dos meus filhos e trabalhando de casa, né? E essa é a Ana Paula, um pouquinho. Você, Adriana, pra gente. Eu sou Adriana, 47 anos, mãe de um casal, um adolescente e uma criança. Minha formação é em educação física. Olha. Nossa. Trabalhei quase 10 anos com educação física e acabei me cansando um pouco da área porque exige demais, né? Do corpo, enfim. Fui para a área de estética. Jura? Trabalhei um tempo com estética. Saí da educação física, fui estudar estética. Trabalhei um tempo com estética, acho que mais uns 3 anos. Já tinha meu filho e me surgiu uma vontade louca de trabalhar com festas. E aí eu me tornei decoradora de festa infantil, montei uma empresa, fiquei uns 8 anos, mais ou menos, nessa área de decoração de festas. E aí engravidei da minha filha. E aí eu tive uma gravidez de risco, então eu precisei diminuir meu ritmo e eu já estava um pouco descontente também. E aí fui diminuindo o ritmo, minha filha nasceu, o primeiro ano de vida da minha filha eu acabei me dedicando mais a ela, minha mãe também estava com um problema sério, então fiquei cuidando das duas, mas assim, nunca deixei de trabalhar, né? Na área de festas, eu já não fazia com tanta frequência. E aí, quando eu resolvi voltar para o mercado, eu quis continuar na área de evento, mas aí eu comecei a organizar feiras. Eu comecei a organizar feiras de produtos infantis. Fiz a primeira feira, foi um sucesso, foi muito legal. Aí, já na sequência, já organizei a segunda feira, já tinha espaço locado, venda de stand, veio a pandemia. Olha. A pandemia, né? A pandemia. E aí, não preciso nem dizer, né? Me quebrou totalmente, porque eu já tinha pago o local, eu já tinha recebido expositores, eu honrei com todos os expositores, mas o local não me honrou da mesma forma.
Então, eu demorei mais de um ano para receber o que eu tinha alugado. Enfim, então, nesse tempo, eu já estudava um pouco de autoconhecimento e aí eu mergulhei. O período da pandemia, para mim, foi um momento onde eu mergulhei para dentro e aí eu comecei a estudar, mas estudar absurdamente. E aí eu fiz curso de Reiki, fiz curso de terapia multidimensional, Theta Healing, e aí foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo, e aí eu percebi que era ali. Ali era a minha praia, Sim. cuidar de pessoas, era transformar vidas. E aí foi indo nesse ritmo de estudar as terapias, né? Fui me aperfeiçoando, comecei a atender e tô aqui. Até hoje, continuo estudando, hoje eu estudo psicanálise, agora coaching, e tô aí, não quero parar nunca mais. Próximo passo é neurociência. E Ana, me conta, como é que você conheceu o José Roberto? Olha, foi num momento meu que eu falo para todo mundo de fuga, tá? O meu filho mais novo, ele é prematuro, ele nasceu com 31 semanas. E agora, desde o final do ano passado, mais ou menos, o colégio já vem alertando a gente de que ele era muito agitado, que ele tinha que ter algum acompanhamento, né? E aí a gente começou a procurar médicos, procurar terapias, tudo. E uns falavam que podia ser TEA, né? O autismo, eu tenho 2 irmãos que têm autismo, então você já fica com aquilo. Será que é hereditário? Será que é de família, né? E você fica com, né? E você olhava e falava assim, não, mas eu fazia todos os testes, não é autismo. Mas lá dentro falava, e se for, né? Vamos analisar, vamos investigar. Aí muitas professoras, a coordenação do colégio falava que era o TDAH, e o TDAH hoje está muito em alta, né? Sim. Tudo, qualquer pessoa agitada é o TDAH, né? Tá muito em alta, muito em alta. E eu falava, será que é? Veio outra coordenadora. Não, eu acho que é dislexia. Não, porque ele não consegue andar em linha reta e que o professor de educação física já avaliou, ele não anda em linha reta, então é dislexia. E aí aquele turbilhão de informação. Eu lembro que teve uma vez que eu acabei meio que surtando, liguei para minha cunhada, Vivian, e falei, Vivian, eu tô desesperada, tá acontecendo isso, eu não sei o que eu faço. Eu me sentia culpada, né? Porque, queira ou não, mãe se culpa por De tudo, tudo. né? E eu tava precisando de ajuda. E eu falava pra ela, Vivi, eu preciso de ajuda, me ajuda. Fala com suas irmãs, fala com seu irmão pra me ajudar, né? Que eu precisava de ajuda. Eu falei, eu não tô dando conta, eu preciso de ajuda. E aí, sabe assim, aquele seu momento de distração olhando o Instagram? Sim. Apareceu assim na tela pra mim. Mendes 7 milionário. E aí aquilo já me deu um negócio na minha cabeça. Eu falei, não. Eram 3 dias grátis. Aquela palavra grátis, aquele momento. Eu falei, é o meu momento de fuga. 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eu falei, é isso que eu preciso. Espairecer, sabe? Sair daquele meu mundo caótico. E falei, não, vou lá. Eu não conhecia o Zé. Né? Na verdade, eu até conhecia quando eu cheguei lá, que aí eu fui lembrar que ele mesmo, né, na apresentação dele, que ele fala que ele era um dos jurados do Aprendiz. Roberto, do Aprendiz, né? E aí que eu falei, nossa, eu conhecia esse rosto, e aí que ele me lembrou de onde que era. E aí eu fui fazer um mindset milionário por fuga, porque eu queria ter o meu momento. Eu precisava. E foi, assim, libertador. Muita gente me criticou, porque falava, porque é um curso grátis, eles vão querer te vender curso, por que que você vai perder seu tempo, final de semana, seus filhos, não sei o quê. Não vai, não vai. É só para vender curso, é só para vender curso. E algo no meu coração me dizia, você vai. E eu fui. E fui fazer o Mindset Milionário. E assim, quem conhece o Zé, gente, ele é transformador, ele é um ser de luz. E eu falo, e eu não tenho religião, não tinha religião. E o Zé, ele fala muito de Deus, né? Ele não fala, né, Dri? Sim. Ele não fala de religião, de nada. Ele fala, acreditem no que você quiser acreditar. Quando eu falar a palavra Deus, se você quiser universo, né? Uma estrelinha, o que for. Mas ele é um ser
espiritualizado, eu não sei, um ser de luz, né, evoluído, e ele me trouxe essa conexão com Deus, que eu não tinha. Eu não tinha o hábito de conversar com Deus, a gente só reclama, né? Infelizmente, a gente reclamava. E aí eu trouxe essa proximidade com Deus, e a minha vida foi um turbilhão. Lá durante o PSC, eu descobri muitas coisas que estavam acontecendo no meu relacionamento, tá? Foi, assim, desesperador, mas eu resolvi desligar o telefone e focar no curso. Eu falei, eu vim aqui para mim, e eu vou esquecer o que está acontecendo, depois eu resolvo os meus problemas pessoais de relacionamento. Eu falei, eu vou focar aqui. E assim eu fiz os 3 dias, eu me dei e estava lá de corpo e alma, me entregando. Nunca tinha feito meditação na vida, né? Lá foi a minha primeira experiência com meditação. Tanto é que o Zé falou, a gente vai fazer uma meditação de 20 minutinhos. 2 horas e meia. Senta, fecha o olho e é uma meditação guiada. Então, não é aquela meditação de, põe uma musiquinha, fecha os olhos. Não. Ele vai te guiando. E nesse momento que ele vai te guiando, ele vai te levando para sua infância, né? Porque você é o reflexo da sua infância, né? O que você viveu na sua infância. E foi, assim, libertador, porque eu descobri traumas que eu tinha que estavam refletindo na minha vida hoje, que eram traumas que eu trazia da minha infância. Sim. Entendeu? Resolvido, né? Sim, né? Então, assim, eu tinha aquilo do... Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos. Pensa, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Sim. Nunca vi. E, de repente, eu vi eles brigando, se matando, e eu não tive reação nenhuma do jeito que eu tava. Eu fiquei, né? E eles se separaram. E foi um choque para mim, porque filha mulher é muito grudada com o pai, né? E eu era um grude muito grande com o meu pai. E eu ouvi dele, e nessa regressão parece que veio toda a cena, sabe? E eu ouvi dele no dia que a minha mãe falou, eu vou pegar os meus filhos e eu vou embora, é isso que você quer? Ele falou, quero. Eu vou construir uma nova família. Então, esse abandono que eu tinha dentro do meu peito e estava guardado, que são aquelas gavetinhas que ele fala, né? Que você tem que ir lá visitar, resolver e fechar, né? Então, eu descobri que o que eu fazia muita coisa com os meus filhos, eu mantinha um relacionamento com os meus filhos, com o meu ex-marido. Por quê? Porque eu não queria que os meus filhos passassem pelo que eu passei. De abandono, de não ter um pai por perto, entendeu? Então, eu como mulher, eu aceitei muitas coisas na minha vida para ter a família por perto. Para os meus filhos não passarem pelo abandono que eu passei. De ouvir de um próprio pai, não, eu vou seguir a minha vida e eu vou criar minha nova família. E assim ele fez, ele criou a nova família dele. Que eu tenho 2 irmãos que, infelizmente, eu não tenho contato com eles. Queria muito, mas a mãe deles não permite. E eu descobri que muitas coisas que eu aceitava no meu relacionamento, e é um relacionamento, Daniel, que eu comecei com 18 anos. Então, a primeira pessoa, a única pessoa, ao todo são 27 anos. Então, foi muito difícil. E eu aceitei como mulher, eu me humilhei muito como mulher. Por quê? Porque eu queria preservar os meus filhos. E o Zé, ele traz pra gente, ele faz a gente voltar e olhar pra gente, né? Os meus filhos vão amar me ver feliz. Sim. Não preciso necessariamente estar ao lado do pai deles. O pai deles vai ser pai deles o resto da vida. E vai amar eles o resto da vida. É o pai dele, entendeu? E aí eu entendi que eu precisava pôr um fim nesse relacionamento, entendeu? E não aceitar as coisas que eu aceitava antes, entendeu? Que eu me humilhava mesmo como mulher, entendeu? Por quê? Porque eu queria ele por perto. Eu era dependente emocional. Sim. Porque, pensa um relacionamento, 27 anos. Desde os 18, né? Desde os meus 18, né? E lógico, a gente tá fazendo agora, a gente vai se divorciar agora, tá fazendo tudo da melhor forma possível. E é o que eu falo pra ele, ele vai continuar sendo meu melhor amigo, entendeu?
não só pelos filhos, mas pela vida que a gente teve. Eu tenho mais tempo de vida ao lado dele do que sem estar com ele, né? Eu conheci com 18 anos. Então eu falo, ele vai continuar sendo o meu melhor amigo, só que a gente não vai ter mais um relacionamento de homem e mulher, né? E foi lindo, porque eu contei para o meu filho. Eu tive essa coragem de chamar ele, o mais velho. O mais novo tem 7 anos, não entende. E foi lindo ouvir dele falar: mãe, você é linda, você precisa sair, você precisa se divertir, você precisa ser feliz. Eu quero te ver feliz. Então, assim, foi libertador, porque, queira ou não, eu me anulava porque eu queria ver eles felizes com o pai perto. Sim. E aí eu entendi que não precisa ter a margarina, a família margarina, né? Para todo mundo ser feliz, né? Então foi assim, o curso a imersão de 3 dias, para mim, foi um divisor de águas, entendeu? Porque E foi nesse dia, nessa imersão de 3 dias, que você percebeu tudo isso ou foi no de 7? Não, foi no de 3 Foi no de dias. 3. Foi no de 3 dias, porque O durante... de 7, então? Não, o de 7 foi. No de 3 dias que eu falei que eu precisava pôr um ponto final. Olha. Porque foi um acontecimento muito forte. Eu rastrei o meu filho, né? E ele falou que ia levar meu filho para um lugar, acabou levando para outro lugar. E para mim aquilo foi a gota d'água. Perdeu, assim, a confiança. Total. Então ali eu falei: não, eu não preciso, eu não mereço passar pelo que eu tô passando, entendeu? Eu preciso me amar e me colocar em primeiro lugar. E eu não tava fazendo isso, entendeu? Então foi nesse de 3 dias, e aí, tanto é que eu tava falando pra Adriana agora, eu comprei o PSC no último segundo do último dia. Porque eu ainda relutava. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? E eu fiz o curso para autoconhecimento. Porque eu falei: não, agora eu tô me descobrindo. Eu quero ver até onde eu posso ir. Sim. Entendeu? Eu quero ver até onde eu posso ir. E aí foi aí que eu decidi fazer o PSC. Puxa vida. Que demais, né? E você, Dri, conta pra gente como é que você conheceu o José Roberto? Eu já acompanhava o Zé na época do Aprendiz, né? Que ele era conselheiro do Justus, e eu adorava o trabalho dele. Mas eu não conhecia o trabalho dele como coach, enfim. E aí eu fui convidada para uma palestra, fui, conheci, gostei do conteúdo e resolvi participar de um evento de 3 dias dele também, que chama Desperte Seu Poder. Não, não, o seu foi mais Não, eu recente, né? fiz em 2019 É. esse curso. Entendi. E foi transformador na minha vida. Na época eu era casada, fui com meu ex-marido. Foi absurdamente impactante. Vocês fizeram juntos? Nós fizemos juntos. Que legal. Foi absurdamente impactante pra gente. E eu me apaixonei pelo Zé, né? O que eu vivi ali naqueles 3 dias, eu fiz uma meditação ali, onde eu fui para um lugar e eu descobri coisas que eu sentia dentro do meu coração em relação a algumas pessoas que existia algo de errado. Uhum. Sabe quando você olha para a pessoa e você fala: tem alguma coisa de errado aí? O que será que aconteceu? E na meditação veio tudo. Eu fiquei uma semana que eu só chorava, incrédula com o que eu vi, né? Com o que eu vivenciei. Mas aí, na época, o PSC ele era muito caro. Sim. Muito mais do que hoje. É. Acho que uns 10. 14. Acho que era 14, 17 mil na época, Na em época. 2019. Isso. Casada, pagando financiamento de carro, de apartamento, escola de filho, com uma filha pequenininha. Minha filha na época tinha 1 ano e pouco. Não dava. Então eu tive que pegar meu sonho, colocar numa gavetinha, né? Mas eu sabia que aquilo ia mudar minha vida. E eu literalmente esqueci. Depois que veio a pandemia, a gente esquece de tudo, né? Enfim. E aí eu continuei estudando, fazendo meus cursos, fui para outros lados. Eu fiz muitos cursos na área de holística, né? Mas na parte energética, holística. Foi indo. Minha vida foi indo, foi indo, foi indo. O ano passado fiz minha formação em hipnose, gostei, mas nada implacável. Era uma coisa assim que eu falava: meu Deus, né? O que tá acontecendo na minha vida? Nesse meio tempo, eu me separei,
Enfim, minha vida virou de ponta cabeça, mas assim, por um lado positivo. Eu não vejo nada como negativo. Eu acredito que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito maior. E aí, quando foi esse ano, acredito que entre março e abril, eu comecei a sentir uma inquietação absurda. Que eu estava no lugar errado, que nada estava me fazendo feliz. Eu não tinha nenhum motivo palpável para falar que eu não estava feliz. Eu estava trabalhando, estava atendendo, meus filhos estavam bem, eu estava namorando, estava estudando, não tinha boleto atrasado, enfim, estava em paz, mas tinha uma inquietação muito grande dentro do meu coração que eu não estava feliz. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, olha, não tô feliz. Eu preciso de um direcionamento. Eu não sei mais o que eu faço. Falei, então eu coloco na tua mão. Faça o que for melhor para mim. E aí eu pedi, eu falei, olha, me coloca ao lado de pessoas e me coloca nos lugares onde vão me levar para o meu propósito. E aí veio Zé na minha vida de novo. E foi muito, muito forte. Porque eu tava muito perdida. E aí eu vi uma chamada dele de um curso que eu não conhecia. Falei, que é isso, né? E aí eu vi que era um curso... Era uma imersão de 3 dias, gratuita. Nossa. Porque lá atrás, quando eu fiz o DSP, eu paguei. E não era barato, né? Naquela época era tudo mais caro. Enfim. E aí era no final de semana, no Dia das Mães. E aí eu falei, poxa, final de semana, Dia das Mães, deixar meus filhos, minha mãe. Aí lá vou eu para Deus de novo. Se for para ser, eu vou convidar algumas pessoas, porque eu não quero ir sozinha. E se alguém aceitar ir comigo, esse é o meu caminho. E aí eu liguei pra Lu e falei, amiga, vai ter um curso, uma imersão de 3 dias com o Zé. Falei quem era o Zé. Óbvio que eu fiz a propaganda dele lá em cima, né? E eu falei assim, tá a fim de ir? Eu já sabia o pacto que eu tinha feito com Deus. Se ela falasse, não posso ir porque é Dia das Mães, enfim, eu já entendi que ali não era o meu caminho. Ela também é mãe. Sim, mãe, vó. E aí, na hora, ela falou, me manda o link que eu vou me inscrever agora. Eu entendi que era o meu caminho. E aí eu já tinha me inscrito, ela se inscreveu e nós fomos. Foi, sem sombra de dúvidas, a experiência mais impactante da minha vida. Qual foi o curso? O resgate familiar. É uma imersão que cuida do perdão, do constelação familiar, né? Então a gente trabalha muito família, enfim. E eu fui disposta a me entregar. E eu só pedi para que Deus deixasse com que eu vivesse o extraordinário. Eu sabia que eu tinha capacidade, mas eu sabia que eu tinha muitas travas na minha vida, muitas questões familiares para resolver, muitas dores, muitos traumas, nos quais eu sempre revivia. Quando eu achava que eu tinha resolvido, vinha alguma coisa e aquilo se repetia. Então eu estava num ciclo de repetição, de estagnação, sabendo de toda a minha capacidade, mas eu não conseguia entender o que acontecia no meu círculo familiar. Eu não tinha nenhum conflito muito pesado, muito forte, mas tinham coisas que me incomodavam. Então eu fui totalmente aberta para... Eu não sabia nem o que era esse curso, porque era a primeira vez que eu ia dar esse curso. E aí eu vivi o primeiro dia, foi extraordinário. Foi em maio. Teve uma constelação que ele fez
Nós estávamos em quase 1.000 pessoas lá e foram 5 horas de constelação. Conta para quem está ouvindo o que seria a constelação. Acho que vai ser importante. Constelação familiar, ela é uma terapia, né? O criador é o Bert Hellinger, e ela trabalha a reorganização do nosso sistema familiar. Tá. A constelação, ela fala que nós somos parte dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Nós não carregamos só herança genética, nós carregamos heranças ancestrais. Então, nós carregamos heranças ancestrais de até 7 gerações atrás. Então, o que eles viveram reverbera na gente. Então, a constelação, ela explica muito a parte por exemplo, se teve algum problema de prosperidade na sua família lá atrás, isso pode estar impactando sua vida até hoje. Né? Enquanto esse ciclo ele não é quebrado e ele não é ressignificado, isso continua indo de geração em geração. Isso é chamado de maldição ancestral. E você também pode ter bênçãos, não são só coisas ruins. A gente tem muita coisa boa que a gente traz da nossa ancestralidade. E a constelação também ensina a honrar quem veio antes. Eu sempre vou ser menor do que quem veio antes. Então, eu sou menor que meus pais são menores que os meus avós, Sim. e consequentemente. Só que na vida louca que a gente vive, muitas vezes a gente resolve ser mãe da mãe, mãe do pai. Então, a gente muda de lugar. Quando a gente muda de lugar, a gente bagunça o nosso sistema. E aí não funciona, não flui. Se existe uma pessoa da família que ela é excluída, a família também não flui, porque está faltando um membro. E quando você trabalha na constelação familiar, você faz a reorganização do seu sistema. Você continua honrando e respeitando cada um deles, mas você não carrega o peso de ninguém. A gente entrega o que é o problema do meu pai é do meu pai. Eu honro e amo, mas eu não preciso repetir para mostrar para ele que eu honro e que eu amo. Então é uma movimentação sistêmica, né? Uma movimentação energética que nós fazemos. E o Zé fez uma constelação e é incrível porque as pessoas que elas estão no ambiente, de alguma forma, elas se conectam com aquela história. E uma pessoa constela, todo mundo se cura. Então foram 5 horas e meia de constelação que reverberou todo mundo que estava lá. Foi muito forte. No segundo dia, a gente teve uma meditação de perdão. E nessa eu me entreguei completamente. Eu visitei esses lugares do meu passado. Eu nem lembrava que existia mais. É incrível como você vai para lugares e para situações que a gente apaga da nossa mente. E isso vem com tanta clareza que você lembra do cheiro, você lembra do lugar, você lembra da fala, você lembra de pessoas que você nem lembrava mais que existia. E foram, acho que quase 3 horas de meditação. E você não sente? Eu gritei, eu me isolei da sala. Eu já conhecia as meditações dele, eu me isolei da sala, eu sentei num canto, no fundo, porque eu fui disposta a me despir, sabe? A me entregar por inteiro. E eu tive inúmeras catarses durante esse processo. Eu perdi a voz. Eu perdi os movimentos do meu corpo. Eu não tinha forças pra levantar do chão. Eu demorei muito tempo para conseguir voltar, porque as minhas forças elas foram esgotadas, porque eu fui para me curar. Né? Então ali eu consegui jogar para fora muitas questões que nem eu sabia que eu tinha dentro de mim. Então ali foi meu ápice. E pela primeira vez na minha vida, eu não tenho religião. Respeito todas. Gosto muito de ler e de estudar sobre as religiões. Mas eu tenho uma fé absurda. Eu tenho uma conexão com Deus que eu converso com Ele o tempo todo. Ele é presente na minha vida, Ele conduz a minha vida, eu sou obediente a Ele. E eu senti Ele ali. Eu senti, eu estava no colo dele.
eu sentia uma energia absurda. Era como se eu estivesse ali naquele chão, sentada sem forças, mas era como se eu tivesse 10 pessoas em volta de mim. Eu sentia muitas presenças ao meu redor. Eu tava sendo amparado. Uhum. E foi assim. Curada, né? Foi a minha maior conexão com Deus até hoje. Eu nunca tive tão, assim, presente. Era como se a gente fosse uma coisa só, sabe? E ali foi onde a minha cura começou. Só começou. Aí no dia seguinte nós tivemos uma outra meditação onde a gente foi se encontrar com a nossa criança interior. Foi, para mim foi um pouco mais leve, que eu acho que eu já não tinha nem mais o que tirar, né? É. Só que aí eu comecei um processo, aí eu resolvi. No dia dessa meditação do perdão, no final a gente foi tirar uma foto com o Zé. E o Zé, ele é um cara muito espiritual. Ele lê sua mente. Ele é extraordinário. Ele olhou bem pra mim, olhou pro meu crachá e falou assim: Adriana. Aí eu falei: oi, Zé, tudo bem? Aí eu falei: eu queria te agradecer. Eu falei: porque já é a segunda vez que você transforma a minha vida. Aí ele falou assim: você tá esperando o quê pra fazer o PSC? Porque você sabe o que você tem que fazer. Aí naquele momento eu falei: eu não tenho mais como fugir, eu não tenho mais como. E aí no terceiro dia eu resolvi que eu ia fazer o PSC e acabei comprando o curso. Dessa vez coube dentro do meu orçamento, pude fazer. E eu senti que era meu momento. Só que eu não imaginava que ali, naqueles 3 dias, eu entraria no meu deserto. E a minha vida, ela se transformou completamente entre resgate familiar e PSC. Meu namoro acabou, muita gente se afastou de mim, eu me afastei de muita gente, a minha vida mudou. Eu comecei a fazer outras formações, eu comecei a estudar mais constelação, eu comecei a entender mais o que era o meu sistema familiar, o que me impactava, de onde vinha a minha falta de prosperidade, de onde vinha a minha escassez. Descobri uma maldição de traição na minha família. Todas as mulheres da minha família foram traídas, todas, sem exceção. Era um ciclo que se repetia, se repetia, se repetia, casamentos que não davam certo. E aí foi uma sequência de descobertas. E eu aí, estudando, fazendo os meus cursos e tentando arrumar a bagunça, porque lá no resgate familiar eu ouvi a frase do Zé, que me impactou muito, que foi: quem disse que você não é uma escolhida por Deus para transformar a história da sua família? E eu chamei essa responsabilidade para mim. Eu falei: eu vou resolver essa bagaça, porque os meus filhos não vão viver o que eu vivi. E aí foram de maio a julho, eu atravessei meu deserto. E quando eu fui pro PSC, eu estava no deserto ainda. Quando eu fui pro PSC, achando que eu ia encontrar ferramentas, né? Eu falava assim: bom, tô me curando. Já tô fazendo os meus cursos, tô me curando, vou pro PSC, vou encontrar ferramentas. Quando eu sair de lá, vou arrebentar como terapeuta. Essa era a minha ideia. Quem arrebentou comigo foi o Zé. Literalmente. Porque o que eu vivi ali dentro me transformou como profissional, me transformou muito mais como pessoa. E eu saí de lá transformada. Mas eu continuava no deserto. Eu saí do PSC no dia seguinte, eu tava boa, tava bem, assim, mas tive algumas catarses. E aí, passou-se uma semana, a gente foi pro evento com ele, tive outra catarse na segunda-feira. Evento domingo o dia inteiro, na segunda-feira fiquei de cama. Aí, depois, na semana seguinte, era Dia dos Pais. Teve outro resgate. Outro resgate familiar. Esse eu não... Só pra entender, não são dias seguidos, então? São 7 dias seguidos. O PSC são 7 dias Seguidos. seguidos. São 7 dias seguidos. Aí passaram-se 2 semanas, teve outro resgate familiar, mas eu tinha uma formação ali no meio e tal. E eu assisti online, assisti de casa. E o último dia era Dia dos Pais. Aí eu falei: eu vou ter que abrir mão
novamente, de pai, mas eu preciso. Eu não sei por que que eu achava que eu precisava, porque eu já tinha feito. Então, acho que na lógica, eu falaria assim, já fiz, não tem necessidade, vou passar o Dia dos Pais com a minha família, era a comemoração do aniversário da minha mãe. Pois eu falei, não vou. Eu falei, eu vou ficar em casa e eu vou me conectar porque alguma coisa me chamava. E aí eu fiquei sozinha em casa e assisti online. E novamente eu surtei na hora da meditação. Mas foram outras caixinhas, Foram. outras coisas. Mas aí eu entendi que o meu deserto tinha acabado ali. Eu entendi que todo aquele processo que eu comecei lá atrás, no Dia das Mães, eu encerrei no Dia dos Pais. Olha. E foi uma explosão. Eu surtei em casa, eu gritava, chorava. E sozinha, né? Acho que os vizinhos falavam: Meu Deus, essa mulher tá surtada dentro de casa, né? E, nossa, foi muito forte. E novamente, Deus estava comigo. E ali naquele dia, ele falou: Filha, acabou. Acabou. É, você chegou na sua terra prometida. Foi. Foi lindo, assim, sabe? Foi impactante. Porque na hora que aquela meditação acabou, eu senti saindo uma tonelada das minhas costas. E de lá pra cá, tudo aconteceu na minha vida. É inacreditável, mas tudo, Daniel, tudo que estava travado na minha vida andou. Todas as dores que eu tinha. Eu tenho as minhas cicatrizes. Todo mundo tem. Né? Tudo que me doía não dói mais. E continua em mim. Né? Porque tudo que eu sofri, os meus desafios, tudo faz parte da minha história. Mas não dói mais. Então, é possível você abandonar a dor. Eu tive que atravessar o meu deserto. E não é fácil, porque você tem que ir se despindo. Cada dia você vai deixando uma parte sua para trás, né? E às vezes a gente tem aquele apego de, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente não é nada. Hoje você pode ser tudo, amanhã você pode não ser nada. E é incrível a capacidade que a gente tem de se refazer, Sim. de se reinventar. Ferramentas todo mundo tem. Nós fizemos o PSC, nós, graças a Deus, podemos pagar pelo PSC, mas tem gente que não pode. Sim. E o resgate familiar é gratuito. Vários cursos dele é É gratuito. gratuito, quem não pode ir até o local assistir online. Assiste de casa, pelo YouTube, pelo celular. Então, é transformador. Né? Então, está à disposição de quem quiser. Basta querer. Só que muitas vezes as pessoas elas preferem reclamar Sim. do que tomar uma atitude, do que mudar de vida, né? Viver na zona de conforto. Então, a cura é decisão. Sim. A cura é decisão. Porque falar que quer se curar é muito fácil. E todo mundo tem que se curar. Não adianta vir com essa conversa de não preciso de terapia, não preciso me curar. Precisa. Nasceu, já tem que fazer terapia. Primeiro trauma da gente é o nascimento. Sim. Você tá ali no quentinho, no fofinho, no escurinho. De repente vem o médico, corta a barriga da sua mãe, te arranca aquele monte de luz, aquela gritaria, ar-condicionado. O primeiro trauma. Nasceu, já tem trauma. Então não tem essa conversa de que eu não preciso fazer terapia, autoconhecimento não é pra mim. É autoconhecimento pra todo mundo. Se você não tem autoconhecimento, se você não se conhece, se você não sabe quem você não é um bom parceiro, você não é um bom profissional, você não é um bom filho, você não é um bom pai, você não prospera. Em algum momento você vai esbarrar com alguma coisa que vai fazer você voltar. Sim. Então é mais ou menos isso aí a minha história com o Zé, mais um monte de coisas. E assim, ouvindo vocês contarem, eu imagino que foram vários momentos impactantes durante Sim. esses 7 dias. Mas tem um, assim, que se você pudesse falar assim, Ana, qual que é o momento mais marcante desses 7 dias? Olha, a gente não pode falar muito do último dia. O último dia a gente vira madrugada, né?
Então, pensa que a gente viveu várias dinâmicas e o Zé, ele fala muito, né? Que as pessoas se conectam. E cada dinâmica que você faz, cada dia que você faz, você aprende com a outra pessoa, você vê que a sua dor é pouca perto do que as outras pessoas vivem, você acaba, meu Deus, obrigado, meu Deus, que o meu problema só é esse, entendeu? Porque você enxerga que tem muita gente passando por coisas assim que é fora do comum, Inimagináveis, né? Inimagináveis. E uma das coisas nessas meditações, tem gente que descobre abusos. Abusos. Entendeu? Então você pesado. para, e é muito pesado, né? E aí você para pensar que o que é o que eu passei? Não é nada perto de uma pessoa que foi abusada, né? Então a gente teve vários momentos, várias dinâmicas que foram muito impactantes. Mas como a Adriana fala, a gente carrega 30% do nosso DNA, né? Da nossa ancestralidade. Né? E eu também, infelizmente, vim de uma família que foi traição atrás de traição. Então, o meu avô que traiu a minha avó, que a minha avó faleceu quando descobriu, e aí o meu pai que traiu a minha mãe, eu fui traída na minha gestação. Então, assim, foi tudo muito impactante. E nessa meditação da madrugada, tem um momento que ele fala: abre o seu celular, vira a câmera para você, e aí ele começa a te guiar e te falar várias coisas. Uma oração de auto-perdão. Uma oração de auto-perdão, porque você tem que aprender a se perdoar. Porque eu, em muitos momentos da minha vida, eu esqueci quem era a Ana Paula, né? E lá eu resgatei quem era a Ana Paula de 25 anos atrás, uma empresária que trabalhava, que tinha seu próprio dinheiro, que não dependia de ninguém. Então, eu fui resgatando. E nessa madrugada, foi lindo, porque no perdão é guiado, ele vai falando e você vai repetindo. E eu tive a ideia de pôr para gravar. E eu tenho esse vídeo. E foi transformador. E eu mostrei para minha família, para as minhas sobrinhas, e aonde eu declaro que eu me perdoo por ter me anulado, por ter me abandonado, né? Então, eu aprendi a me dar o perdão, que foi muito importante para mim, para poder recomeçar a minha vida. E lá ele faz a gente quebrar esta maldição. Então, a gente declara, olhando para a gente, que eu, Ana Paula, declaro que estou quebrando todas as maldições da minha família. É muito forte. E foi muito forte. Foi muito forte. E esse vídeo... E duram 10 minutos, tá? E é coisa que você acha que passou rápido. Segundos, você acha que acabou? Quando vi que deu 10 minutos, assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei com muito medo de assistir aquele vídeo. E eu fiquei por muito tempo sem assistir. A gente terminou dia 28? 28. Dia 28. E eu fui assistir esse vídeo e eu falei para as minhas sobrinhas que eu tinha uma surpresa para elas e que a gente ia assistir junto no Dia dos Pais. E foi lindo, porque elas choravam junto comigo de ver a minha coragem, a minha força de estar me superando. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito, 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 muito. E voltando lá no primeiro curso dele, que eu fiz, no primeiro almoço que ele libera pra gente almoçar, eu já conhecia que tinha uma padaria ao lado, né? E esse curso, pensa, é um curso que tinham 3.000 pessoas, 3.000 pessoas saindo para almoçar ao mesmo tempo. Então, eu já conhecia a padaria, eu já tentei descer rapidinho, falei, eu vou para a padaria. Quando eu cheguei lá, a padaria já estava lotada, e é uma padaria que eu já frequento, porque é perto da minha casa. Eu falei, eu vou pro balcão, como um salgado, alguma coisa rapidinho e volto, porque eu queria ser a primeira da fila. Sim. Eu falei, eu preciso. E aí, eu sentei no balcão, tinha um único lugar. E eu sentei. Quando eu sentei, virou uma pessoa de frente para mim. E ela abriu um sorriso. E foi uma conexão que eu tive com ela. E foi a primeira pessoa, Daniel, que eu contei tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Tanto na minha gestação,
quanto os 7 anos que eu vivi. E que eu nunca tinha aberto para ninguém na minha vida. E para ela foi a única pessoa que eu consegui contar a minha vida inteira. E o Zé, ele fala que um trauma, ele só é curado quando Quando você você põe fala. ele para fora. Então, assim, para mim foi libertador ter encontrado a Sharon. Hoje ela é minha amiga que eu carrego. E e foi muito libertador. Todas as dinâmicas que a gente faz lá, uma das dinâmicas foi o Shazam, Shazam, né? maravilhoso. E você tem que falar, né? 3 coisas boas da sua vida, 3 coisas ruins da sua vida. E para qual dias que você prefere voltar, se você tivesse que E voltar? tivesse a oportunidade de De mudar. voltar, né? E eu caí justamente com a Sharon para fazer. E ela já sabia um pouco da minha vida, e lá eu consegui me abrir um pouco mais. E ela também contou a vida dela, a gente teve uma conexão fora do comum. Então, assim, para mim o mais marcante foi o perdão, conseguir perdoar, porque um dos primeiros pilares é você honrar pai e mãe. E Sim. para mim era muito difícil honrar o meu pai. Muito, muito, muito. E eu falava assim, como que eu vou perdoar uma pessoa que não me quis? Entendeu? E lá a gente aprende, né, que não é porque eu tô perdoando ele que vai anular o erro dele. Não, o erro dele tá lá. Não... Depois ele vai resolver, né? Você só não continua carregando a dor. Você só não carrega dor. E foi libertador. Eu consegui perdoar o meu pai. Foi muito libertador mesmo. Eu ter entendido, né, que um dos meus traumas era esse, né, o abandono, né, e eu consegui, enfim, liberar o perdão a ele, né. Não consegui em vida, ele já faleceu na pandemia, ele pegou um Covid e ele faleceu, mas eu consegui, antes dele falecer, ter este contato. Ele morava em Recife e 7 meses antes dele falecer, a mulher dele traiu ele com uma outra mulher, pois essa mulher dentro de casa e expulsou meu pai de casa. E eu sempre fui uma pessoa, uma criança, que eu fui criada muito bem financeiramente. Meu pai tinha indústria, meu pai sempre teve muito dinheiro. E quando teve a separação, além do abandono, foi essa mudança de vida, né? Porque eu era princesinha Uhum. e de repente estava eu lá estudando em colégio público, né? Dei aquele passo para trás que foi muito impactante, e o meu pai, ele acabou perdendo as empresas. Ele faliu, né? Então, a mulher traiu ele, ele faliu, e ele me ligou falando, filha, eu não tenho para onde ir. E eu comprei passagem para ele vir para cá. Só que eu, por ter este bloqueio com ele, eu não queria ele dentro da minha casa, entendeu? Porque eu tava ainda muito marcada de que, poxa, ele me Me renegou, abandonou. me abandonou, ele quis a família dele, né? E aí eu liguei para uma irmã dele que morava sozinha com o marido, né, numa casa grande, liguei para ela, falei: "Tia, tá acontecendo isso, isso e isso. Meu pai tá vindo para São Paulo", e ela na hora se prontificou: "Não, ele fica aqui, a minha casa é grande, eu cuido dele, ele cuida de mim". Faz muito tempo que a gente, né, não se vê, não se curte. E ele veio, e ele ficou 7 meses aqui, e a gente conseguiu ter este contato. Eu consegui falar algumas coisas que estavam engasgadas, porque teve um dia num almoço em casa que ele chegou para mim e ele quis desabafar o momento que ele estava passando, né? E ele chegou para mim e ele falou: Olha, eu acredito muito na lei do retorno. E eu tenho certeza que a Janaína, que era a atual mulher dele, que pôs ele pra fora de casa, eu tenho certeza que a Janaína vai pagar tudo que ela fez pra mim. E aquele dia eu respirei fundo e foi a primeira vez que eu consegui pôr pra fora. Eu falei, eu também acredito muito na lei do retorno. E tudo que você tá vivendo hoje, você tá pagando tudo que você fez com a minha mãe e como você fez comigo. E ele não tinha essa visão. Ele não tinha. E ali ele ficou quieto.
a minha sobrinha tava comigo e ela meio que mandava eu calar a boca, ficar quieta, calma, né? Eu até brinco com ela. Ela não se recorda, mas eu queria ter falado muito mais coisas para ele, né? Que eu não falei, mas eu acho que aquilo foi o suficiente. Ele precisava ouvir aquilo. Acho que ele entendeu, né? Eu acho que ele entendeu. Ali ele fez, não é mesmo, né? E porque foi exatamente o que ele fez com a minha mãe, né? Ele pôs a gente pra fora, a gente veio viver outra vida inferior e foi o que ele viveu e ele passou. E infelizmente, por ele não se cuidar, ele tinha muitas comorbidades e aí ele pegou o Covid. Aí quando ele pegou o Covid e, e aí ele acabou falecendo e nesse Shazam, né? E onde pergunta, né, qual que é o dia que você voltaria? Eu falo que foi o dia antes dele se internar, que era para eu falar para ele que eu perdoava ele, que eu dava o perdão para ele por ele ter feito tudo que ele fez, né? Porque eu não sei se o porquê, né? Se era mesmo essa maldição de família, né? Ou, né? Que ele estava seguindo o ciclo da família, né? Do pai dele, de tudo. E eu voltaria nesse dia de falar para ele que eu perdoava ele. E foi assim, muito bom liberar esse perdão. Foi muito bom mesmo. Uau. Histórias. Histórias. E outra coisa importante que o Zé, ele ensina a gente, né? Porque como que eu contava a minha história, né? Tem um exercício que a gente faz que é como que você conta a sua história, né? O que é a sua história? E aí eu contava a minha história que, né? Ah, meu pai se separou, meu pai me abandonou, meu pai não sei o quê, meu pai isso e aquilo, e a gente seguiu nossa vida. E aí o Zé, ele ensina a você voltar no seu passado e você contar uma nova história da sua história, né? E é isso que fez, né? Eu voltar lá e falar assim, não, o tão grande foi a minha mãe, o tão, né, que ela Ver o lado conseguiu, positivo, né? porque a minha mãe era dona de casa, ela nunca tinha trabalhado. E ela teve que ir pra rua trabalhar, entendeu? Cuidar de mim, cuidar do meu irmão, que não foi fácil, né? A gente estava na pré-adolescência e o meu pai tinha muito dinheiro e ele ligava e falava: vem aqui, vem morar, eu vou te dar isso, eu te dou aquilo, né? Depois ele falava: vem morar comigo. E eu falava: não, você já não me quis, agora eu não quero, né? Não é porque você tem dinheiro que eu quero minha mãe, eu quero ela que me acolheu quando eu precisava, né? Agora que eu tô grande, eu não quero. E, e o Zé, ele ensina você contar a sua história, né? E que o seu passado não te define, né? Exato. O meu passado não me define. Eu já falei uma empresa, e não é porque eu falei uma empresa que se eu começar um novo negócio, eu vou falir ele de novo. Você não é a mesma Ana Paula. Eu não sou a mesma Ana Paula. Isso mesmo, né? Aí são. Uau. Pesado, né? Vamos lá. E você, Adri? Conta pra gente qual foi o momento. PSC. Para mim, o momento mais impactante do PSC foi na quinta-feira. Foi no primeiro dia do Zé, Uhum. né? Nós fizemos uma meditação e nessa meditação eu pude resgatar a minha criança. Por muito tempo eu sonhava com a casa que eu vivi na minha infância. E eu não sabia o porquê. Hoje eu estudo psicanálise, eu sei o porquê, né? O nosso subconsciente, ele traz muita coisa através de sonhos. Ele nos mostra muitas coisas através de sonhos. E aí eu comecei a entender que a minha criança estava naquele lugar. E começou a vir muito forte para mim também o meu primeiro namorado. Eu não sei por quê. Começou a vir muito forte. Nunca tive problema com ele. Mas vinha muito forte. E eu também sempre sonhei muito com esse primeiro namorado.
E isso veio na meditação. Da criança eu já sabia que eu tinha que, né? E aí, durante essa meditação, eu entendi que eu tinha que ter uma conversa com esse primeiro namorado. Enfim, conversei, resolvi. E a minha criança é uma história um pouco mais, né? Por muito tempo, eu achei que eu não recebia amor dos meus pais. Hoje eu entendo que cada um tem uma forma de entregar amor. E hoje eu entendo que o papel dos meus pais foi me colocar no mundo. Eles são um portal para que eu chegue aqui. Mas a gente tem aquela mania de achar que beijo, abraço, eu te amo, que é amor, né? Ter me criado foi amor. Sim. Não terem me abandonado foi amor. E eu não via isso. Então eu passei minha vida inteira achando que eu não era amada. E eu projetei isso em todos os meus relacionamentos. Então, por 47 anos eu fui uma criança. Uma criança que esperava aprovação, que esperava amor. E eu só fui me dar conta disso esse ano. Que eu passei a minha vida inteira mendigando amor. Por achar que eu não tinha recebido amor dos meus pais. Todos os meus relacionamentos eu cobrava esse amor de quem eu me relacionava. Mas eles não tinham obrigação de me entregar. Mas isso era inconsciente, eu não sabia. Então eu nunca tive um relacionamento saudável. Hã? Nunca tive um relacionamento ruim. Nunca tive problemas de agressão, nada do tipo. Fui traída, sim, mas isso é uma coisa que é muito bem resolvida na minha mente. Já foi muito conversado, já foi muito. É algo que pra mim já ressignificou. E eu percebi, então, durante todo esse meu processo, que eu era uma criança. Eu só envelheci. Mas eu continuei sendo uma criança de 8 anos. Querendo amor. Querendo amor a todo custo. E por isso que eu sonhava tanto com essa casa, que era o lugar onde eu vivi meu grande trauma e aonde a minha criança parou. Ela ficou ali. Então, por mais que eu tenha mudado daquela casa, por mais que eu tenha me casado, me casei 2 vezes, por mais. E eu sempre perguntava, eu falava, por que eu nunca sonho com a casa que eu moro? E as pessoas eram pessoas atuais, mas estavam lá na minha primeira casa. Eu vivia naquele lugar. E aí, durante essa meditação, o Zé, ele falava assim: vai com o seu exército, né? Vai com o seu exército, vai com toda a força, vai ter uma porta na sua frente, arrebenta essa porta, arrebenta essa porta, atravessa essa porta e vai lá e resgata. Resgata isso que você precisa que tá do outro lado. Quando eu atravessei essa porta, eu me encontrei criança no meu quarto. E era uma criança muito assustada, sabe? Muito triste, muito reprimida. E eu fui lá e eu peguei aquela criança no colo e eu saí daquela casa numa velocidade. E incrível que na hora que eu fui lá e que eu me vi pequena, eu abracei. E essa criança ela não existia mais. Ela entrou dentro de mim. Existia uma fusão. Eu senti ela entrando dentro de mim e eu saí de lá. E eu senti um alívio. Mas eu senti um alívio tão grande de ter conseguido resgatar aquela criança e de falar: agora acabou. Agora chegou a hora de você virar adulta. Sim. Então, ali pra mim foi. Nossa, foi assim. Um absurdo o que eu vivi ali. Quando eu voltei dessa meditação, eu chorava, assim, desesperadamente. E aí o Zé, ele propõe pra gente uma atividade, né? Que aí ele falou assim: agora você vai procurar alguém dentro da sala e você vai
trocar experiência com essa pessoa, você vai falar o que você viveu. E eu encontrei com o Sidney, Uhum. e o Sidney estava tão devastado quanto eu. Juro. Porque eu olhava nos olhos do Sidney e eu via a criança dele ali, eu não via ele. A gente se abraçou e a gente chorava, a gente chorava, a gente chorava, a gente não conseguia conversar, a gente só conseguia chorar. E aí a gente sentou e o Zé falou, agora vocês vão fazer uma sessão de coaching, joelho com joelho, olho no olho. E eu lembro que a gente sentou, joelho com joelho, olho no olho, eu dei a mão pra ele. A gente segurava a mão com tanta força, mas era tanta força que parecia que eu ia arrancar a mão dele e ele a minha. Porque naquele momento o único apoio que eu tinha era ele e o único apoio que ele tinha era eu. E a gente se olhava, a gente tremia e a gente chorava, mas a gente chorava numa intensidade que eu não sei nem explicar o que eu vivi ali. Mas ali pra mim foi o meu ápice. A gente teve outras situações que foram fortes, mas ali pra mim foi o meu ápice. Foi quando eu resgatei a minha criança. E eu nunca mais, depois desse dia, sonhei com aquela casa. Olha que incrível. E Legal. nunca mais sonhei com meu ex-namorado. Tá vendo? Resolveu. E era um sonho recorrente, pelo menos uma vez por semana eu sonhava. Olha. Nunca mais. E como vocês se conheceram? Como que a gente se conheceu? A gente, os primeiros dias, os 4 primeiros dias, né? Os 3. Segunda, terça, quarta, quinta. É a equipe do Zé passando conteúdo teórico, né? A gente tem as dinâmicas, tem tudo, mas não tá o Zé. Então, a gente sai em horários normais de almoço, né? Porque com Então, o Zé a gente sai 6 horas da tarde pra almoçar. O Zé, ele fala que a gente tem que... A mudança, você tem que ser sentida, né? E aí a equipe dele já é mais legalzinha e liberou a gente no horário normal de almoço. E eu já tinha feito uma amizade na fila, quando você vai fazer o credenciamento. Eu já tava com uma turma, né? Nessa fila. E a gente tava indo almoçar. E eles falaram, olha, tem um restaurante aqui perto, vamos nesse restaurante. Nisso a gente trombou com a Adriana sozinha no caminho. A gente Eu tava trombou, sozinha. literalmente, né, Adriana? Sim. Ela tava parada na rua. E a gente trombou com ela, uma olhou pra cara da outra, falou, a gente tá indo almoçar, vamos? Vamos, a gente foi. E ela entrou pro nosso grupo. Foi ali, no almoço, e ela entrou pro nosso grupo. E ali a gente foi almoçar, e foi um almoço muito gostoso. E foi muito louco ao mesmo tempo, E foi né? muito louco ao mesmo tempo, né? Porque eu já tava naquela fase de pôr tudo pra fora. E aí, esse almoço, eu comecei também... Foi nossa primeira sessão de coaching. Foi a nossa primeira sessão, né? E aí eu ia contando as coisas que estavam acontecendo e todo mundo, eu não acredito que você fez isso, não acredito que você viveu isso, e como que você aguentou isso? E tudo, porque assim, ó, antes, isso é importante, no sábado, o PSC começou numa segunda-feira, no sábado, eu recebi o laudo do diagnóstico do meu filho, e que não era nada do que a gente imaginava. E o laudo veio que era TAG. Aí você para e me pergunta o que é TAG? Porque a gente conhece TOD, TEA, TDAH, TDA. E o TAG? O que é o TAG? E aí você começa a buscar informação. O que é o TAG? É transtorno de ansiedade generativa. Uma criança de 7 anos. E aí você pega o laudo, e aí eu vou ler o laudo, por mais que a neuro, ela me explicou, mas você fica meio perdida, né? Você sai de si, né? Porque não era nada do que você esperava. E você, meu Deus, Tag, o que é isso? E aí ela começou a falar, a gente tentou assimilar o que era no sábado, e o principal motivo foi a gestação, né? Então, eu não contei nem para minha família o que eu passei na minha gestação, e além de eu ter passado por uma traição, eu tive síndrome de HELP. Então, eu fui parar eu descobri uma traição com 6 meses, eu fui parar na UTI com uma pressão 24/12, que eu nem sabia que existia isso, né? Fiquei 7 dias internada, tive a síndrome de HELP, quase morri eu e o meu filho, e graças a Deus ele nasceu. E o que é o TAG? Ele é muito grudado com a mãe,
porque ele sente que ele foi arrancado da barriga da mãe antes da hora. Entendeu? Então você começa a estudar. Então eu fiquei o sábado e o domingo chorando, chorava. E eu me culpava, porque ele estava na minha barriga. Entendeu? E o que que eu entendia? Que quem gerou ele fui eu. Quem passou tudo isso para ele fui eu. E eu, por ser muito forte, e eu sempre fui muito cobrada de... você não pode ser vítima. Você não pode ser vítima. Então, assim, nem amigos meus sabiam que eu tinha tido síndrome de HELP. Eu nunca tinha falado da síndrome de HELP. Nem isso eu falei pra ninguém. Todo mundo sabia que ele tinha nascido prematuro. Entendeu? E eu me culpava. E aí lá, né, conversando com a Adriana, fazendo a minha sessão de coach, e contando tudo que eu tinha vivido e que eu tava com aquela angústia de que eu tinha causado pro meu filho. Né? A mãe carrega muita culpa, e ainda mais descobrir que foi, né? Um dos principais foi a gestação, porque tudo que você passa na gestação passa para criança, né? Todos os sentimentos, os traumas, tudo que você vive numa gestação, você passa pro filho. E eu não tinha esse entendimento. E eu fui ter quando eu fui estudar o que era o TAG, né? E aí nesse almoço, a Adriana, ela é muito dura, tá? E ela fazia as perguntas, mas por que que você é isso e por que que você é aquilo? E eu aberta, né? Porque eu tava ali para contar e me libertar do meu trauma. E eu ia falando e ela perguntando e eu falando. E ela falou assim: você não parou para pensar que você sempre foi a vítima? E eu não tinha pensado. Porque eu sempre falava assim, eu sempre mentia para todo mundo. Eu tinha vergonha de contar a história que eu tinha vivido. Eu não, até o síndrome de HELP eu escondi da família, entendeu? E eu sempre tive a culpa. Não, você teve síndrome de HELP porque você não se cuidava, porque você é isso, você é aquilo, né? Então eu carreguei Você aquela sempre foi culpada e nunca pôde ser vítima. Contraditória, né? Sim, e a Adriana, e a gente teve essa conexão porque ela começou a me mostrar o outro lado. E não é porque eu aceitar que eu passei por tudo aquilo que eu estou me vitimizando. É muito diferente você se vitimizar do que você ser vítima. E quem me mostrou isso foi a Adriana, né? A E gente foi tava num grupo grande até, né? E virou um diálogo entre nós duas, né? Eu perguntava e todo mundo se compadeceu da Ana porque ela tava muito fragilizada. Tá. Mas eu percebi que eu podia ir. Eu percebi eu que dei ela tava me abertura, dando né? abertura. E eu falei, essa mulher vai ter que sair desse buraco que ela tá. E aí ela falava, eu retrucava, e o pessoal só fazia assim, olhava pra Ana, olhava pra mim, olhava pra Ana. Acho que ninguém nem comeu aquele dia, né? Eu acho que a gente nem comeu. Foi muito... direito. Mas assim, foi incrível, Não, porque e tinha um homem no meio, né? tinha o um homem no Thiago. meio, e ele olhava, ele falava assim, eu tô aprendendo muito com você. Não, continua que eu tô aprendendo. Eu não quero ser assim, eu tô aprendendo. E foi muito legal, porque assim, eu vi a Ana renascer naquele dia. Foi. E aí, foi até engraçado, porque a Ana começou a contar a vida dela pra todo mundo. Ela conversava com ela, contava. Daí a pouco ela contava. Eu Aí às aprendi vezes que eu eu tinha que chegava pôr pra perto fora, dela. e aí era meu momento de pôr pra fora. Aí eu chegava perto dela, via que ela tava contando, eu falava assim, escuta a história dela, porque ela precisa falar. Aí eu ia pro outro lado. Mas foi incrível, foi muito legal. Assim, uma das A dinâmicas... gente se conheceu no primeiro dia, né? Foi no primeiro dia. E eu tava muito determinada de ir pro curso como uma nova mulher. E eu pintei o cabelo, voltei a ser loira, que eu tinha abdicado de mim, entendeu? Então eu não tava me cuidando, realmente, concordo. Eu não tava me olhando, eu não estava me amando. E eu falei, não, eu vou pro curso porque eu quero Renascer, né? renascer. E aí eu pintei o cabelo. Eu contei para as meninas que eu comprei um look para cada dia. E ela foi maravilhosa, ela foi poderosa. Cada dia ela chegava mais linda lá. E fui mesmo. E cada Quem olhava dia... pra Ana não imaginava o B.O. que ela tava passando. E eu falava, porque eu quero mostrar a nova versão.
E uma das dinâmicas que a gente tinha, que ele mandava a gente andar, e ele falava, você vai se conectar com as pessoas, a hora que eu falar para, você para, e a pessoa tinha que ler você, sabe? O que que você tá parecendo, o que que você tá... O que você vê nessa O que que pessoa? você Né? Qual a leitura transmite? que você Qual a faz? leitura? E foi muito impactante para mim, porque todo mundo falava, você parece ser uma pessoa guerreira, uma mulher empoderada. E era tudo que eu queria passar naquele momento. Mesmo não estando dentro de mim, Sim. era o que eu queria Mas assim, transparecer. a sua essência transpareceu. Você estava vivendo um momento, mas a sua essência era aquela que as pessoas estavam E elas, vendo. e elas faziam exatamente a leitura do que eu queria mesmo estar passando naquele momento. E foram 3 pessoas totalmente diferentes, e as 3 falaram as mesmas coisas, lógico, com palavras diferentes, mas Foi muito mostrando legal. essa mulher forte, guerreira, empoderada, que é o que eu queria mostrar e que é o que eu sou agora. Entendeu? Né? Isso aí. Essa foi a história. A minha Como vocês se história. conheceram, né? Como a É. gente se Foi muito legal. conheceu. Foi muito lindo. Engraçado que a gente se conheceu num grupo, né? E você não se juntou no E grupo. eu não me juntei ao grupo. Não. Eles sentavam todos os dias juntos mesmo no lugar. mesmo lugar. Eu não sentei com eles nem um dia. Ela sentava no fundo. Ela Eu era era a da turma do fundão. Eu ficava lá A no gente ia fundo, almoçar isolada. juntos. A gente só almoçava Uma outra dinâmica a gente fez juntas. uma só. Uma só, né? Uma só. E... A gente se encontrava nos intervalos. E nos intervalos, né? E o Zé, ele é uma pessoa muito acessível. E eu falei, não, eu tô no meu momento que eu preciso dar uma guinada na minha carreira profissional. Eu falei, agora é o meu momento. E eu trabalhava numa empresa de e-commerce, onde a gente vendia Amazon, Estados Unidos, lojas, tudo. E eu me encontrei nesse mundo de Amazon. Então, eu dou mentoria, eu dou aulas, cuido do time inteiro de mentorias, faço todo o cronograma, faço tudo e faço toda a gestão de loja. E teve uma foto, um dia, alguém no grupo, sabe quando coloca aquela foto que agora até de você criança, sabe? Que faz aqueles memezinhos, né? Não é memezinho, esqueci o nome. É na IA, né? Que É a na gente IA faz o que desenho. faz criança. E aí alguém colocou no grupo e eu perguntei qual aplicativo que você fez isso? E a pessoa falou, foi o ChatGPT, eu vou te mandar o prompt. E ele me mandou o prompt. E eu peguei uma foto minha e do Zé e fiz. Gente, e ficou a coisa mais linda aquela foto. E um dos amigos nosso, o Thiago, ele sabia que eu tava com esse negócio, que eu não sabia da minha carreira, o que que eu tinha que seguir, como que eu ia seguir com a minha carreira, mas que eu tinha que dar uma guinada. Porque Thiago onde é eu tava parada. Eu não tinha mais para onde crescer profissionalmente. E aí eu mostrei pro Thiago, eu falei, olha, Thiago, o que eu fiz? Ele olhou pra minha cara, ele olhou pro Zé, o Zé tava sozinho. E o Zé, os almoços dele é 4, 5 horas da tarde. Então, quando dá o almoço, o povo tá faminto. E a gente olhou o Zé ali sozinho, e o Thiago só me empurrou. É agora. Ele falou, é agora, vai. E aí eu fui, foi o primeiro dia, e eu cheguei pro Zé e falei, Zé, olha como você ficou cuti-cuti. E ele fala que ele é Ele cuti-cuti. fala, ele é todo fofo. Ele fala que ele é um cuti-cuti. Eu falei, olha, quando ele viu, ele falou, me manda essa foto, porque nem o meu editor ficou tão perfeito, tão igual que você fez. Ele falou, o seu ficou maravilhoso. Ficou muito fofinho Aí ele falou, mesmo. manda no grupo porque eu quero. Aí eu falei, eu vou mandar. Aí eu fiz assim, Zé, você tem 2 minutos? Ele falou, até 5. E aí eu contei essa história do meu trabalho. Trabalho numa empresa assim, assim, assada, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele olhou pra minha cara e fez assim, tá, você teve essa cara de pau de vir falar comigo, de me contar a sua história, eu já tô querendo comprar uma loja sua da Amazon, e por que que você não tem a sua empresa? Por que que você trabalha para uma pessoa? Ele é desses. Ele dá no meio, assim. Aí eu falei, segundos. Zé, eu acho que era todo um empurrão que eu precisava para eu criar coragem e montar a minha própria empresa de e-commerce, de mentoria, de aula, porque afinal eu já fazia tudo lá. Eu não tinha mais para onde crescer, entendeu? Era eu e o dono, né? E o dono, ele era o garoto propaganda. Sim. E por trás, eu que Você que assumia, fazia tudo. assumia tudo. E aí eu falei, Zé, mais uma dúvida. Ele falou, o que foi? Aí eu falei assim, eu amei a aula da Andresa, que é a do DISC, né? Do DISC. Que é relatórios, que é análise, gráficos. E eu falei, eu me encantei.
E eu vim aqui para ter autoconhecimento, você não tem noção o quanto você já me curou. Eu falei, mas eu queria seguir também a carreira de coaching. Aí ele virou para mim, e é incrível como ele já faz a nossa leitura, né? Ele olha e já Ele te olhou vê. e falou Nossa. assim: eu já sei qual que é a sua dúvida. Você vai ter 2 Instagram, um para sua mentoria da Amazon e uma para você ser coaching, e você vai ter o seu pessoal. Eu falei, Zé, como que você sabia que a minha dúvida era Ele sabe essa? tudo. Ele falou, eu tenho 36 empresas, sei lá quantas empresas, e eu tenho o Instagram do Zé, que divulga todas as empresas. Então, você vai ter o seu Instagram pessoal, você vai ter o Instagram de Ana Paula Coach, que vai atingir um outro público, e você vai ter a sua mentoria, o seu Instagram da sua mentoria. Eu falei, Zé! Aí a gente se abraça, ele dá um abraço tão gostoso, né? E ele tem mania de dar beijo na testa. Eu falei, Zé, obrigado. E, e assim, eu saí de lá, falei, pronto, é isso. Ele já me desenhou, ele já me deu o empurrão que eu precisava, né? A coragem. Inclusive, eu vou fazer minha mentoria com você. Isso? Com certeza. Vamos fazer aqui, gravar aqui a mentoria. E em breve, lógico. E foi, assim, um divisor de águas, né? Eu me curei pessoalmente e reorganizei toda a minha vida É, profissional, é né? incrível isso. É Toda incrível. vez que você fala de reorganizar, eu lembro do Joel J. Do Joel Jojo. J foi aluno do Zé. Ah, é? Sim. Sim. E tem um podcast dele Tem muito um podcast interessante. muito Com legal o Zé. do Zé entrevistando o Joel. E aí o Zé, ele Não, faz um... Joel entrevistando o Zé. Não pode dizer, pode dizer. Não, o que eu assisti foi o do JJ. Então, Ele. no podcast do Tá, Zé, ele Faz entrevista o tá. Joel Uhum. e aí ele pergunta pro Joel qual é o que o coaching fez na vida dele. E, e aí o Joel falou assim, me identifiquei muito com isso, ele falou assim, eu tenho muitas ideias. A minha mente, ela não para. É o tempo todo tendo ideias, mas eu não sabia o que fazer com as minhas ideias. E o curso de coaching me ajudou a reorganizar. Reorganizar. Uhum. E é isso, Alinha tudo, né? alinha tudo. É impressionante. Parece que coloca um programinha lá na sua cabeça e você fala, não, calma, calma que agora vai. É uma coisa de cada vez. Eu não vou mais perder Você não perde o time, sabe? Daquilo do pensar e do executar. Você Uhum. consegue... É muito incrível isso. Muito, Muito. né? Muito. E se você pudesse, Ana, para você, se você pudesse pensar quem era você antes e quem é você depois desses 7 dias, assim, se você pudesse resumir isso, o que seria? Ai, eu era uma pessoa que estava totalmente anulada, vivendo no looping, Uhum. né? Como eu já ouvi muito, né? Deixa a vida me levar, tá? Né? Que eu A gente fica assim às aceitava vezes, as né? coisas, eu aceitava muitas coisas, eu não queria briga, eu não queria, né? Então, antes eu era essa pessoa que estava nesse looping, me esqueci, me anulei como mulher, como pessoa, me dediquei muito como mãe, né? Essa parte de mãe sempre fui muito guerreira, muito. Eu acho que muitas mulheres, né, fazem isso. E, e o pós-PSC é aquela explosão, né? De que eu posso, eu me encontrei, eu voltei lá e resgatei a Ana Paula de 25 anos, né? Onde ela trabalhava em empresas multinacionais, ela liderava equipes enormes e ela era independente, né? Então, é essa Ana Paula de 25 anos que eu sou agora. Ótimo. Não, e é incrível. E eu brinco porque essa semana passada, né, domingo passado, a gente foi fazer sessão de fotos, eu e a Adriana, pro nosso podcast, e eu revivi a Ana Paula de 15 anos, porque eu já fui modelo, Ah, e eu revivi, e foi incrível. Foi muito legal. Foi muito bom, né? Foi. E eu revivi a Ana Paula de, meu Deus, como você é linda! E eu não me via, gente, eu me olhava no espelho, eu falava, gente... E eu não me via. E aí, e eu falo, a Adriana tá sendo um anjo na minha vida, porque até essa sessão de fotos que a gente fez eu voltar lá atrás e lembrar das minhas sessões de foto, das minhas revistas, de o quanto que eu sei que eu sou capaz agora, ótimo. entendeu? E você, Adriana, se você pudesse
resumir quem era você antes e quem é você depois desses 7 dias? Nossa, eu não sou mais a mesma pessoa. Não. A gente se sepulta muitas vezes lá, né, Ana? Muito. Acho que pelo menos umas 3 vezes por dia. A gente morre e volta, morre e volta, morre e Até o volta. Zé brinca, né? E é verdade, é normal, você morre e volta. E eu já vinha de um processo, né? Então, eu já estava bem, eu estava bem, eu estava perdida. Eu estava perdida, mas eu entendo muito que... eu entendo que Deus queria outra coisa para minha vida, né? Porque às vezes a gente recebe sinais e a gente não entende, aí a gente recebe outro, não entende. E quando eu fiz o meu propósito com Deus, que eu entreguei na mão dele, ele falou, então, deixa comigo, Sim. né? E ele me colocou, sim, ao lado de pessoas que eu precisava conhecer. Ele me levou para lugares onde eu tinha que ir, porque eu sei que eu tenho um propósito muito grande. E esse podcast, ele já é uma resposta Sim. desse propósito. Porque nós temos, né, Ana, o podcast como um propósito. Não como um Profissão. negócio, Sim. né? Eu sei que eu preciso impactar vidas. Eu sei que eu preciso transformar vidas. Mas eu precisava transformar a minha, né? Sim. Você não adianta você ser um terapeuta sendo que você, nos bastidores, está todo estragado. E eu não estava feliz em nenhum setor da minha vida. Como que eu vou comandar? Como eu vou atender pessoas se a minha vida tá uma bagunça, né? Então, eu acho que foi reorganizar, essa reorganização, né? Colocar cada coisa no seu lugar, tirar quem não tinha que ficar, colocar quem tinha que entrar e, e acabou a brincadeira. Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, acabou a brincadeira. A gente até conversou, né, que quando a gente acaba o PSC, a gente vai pro nosso pódio. Isso é verdade. Você Você vai pro sai de seu lá pódio. grandão. Você sai de lá gigante. Poderoso. E ai de quem falar que você não é. Justo. Entendeu? Você sai de lá, não é soberba, Não. não é pretensão, mas você descobre quem você é, de fato, sabe? Você volta para sua essência, você descobre, você não tem problema de falar das suas vulnerabilidades, né? Porque vulnerabilidade não é fragilidade, é força, é muita força. Você sai de lá sabendo quem você é, o que você quer, para onde você quer ir. Então, eu era um esboço antes do PSC, eu saí do... Hoje eu sou minha arte final. Não que eu não vá melhorar. Sim. Não A precisa, minha, né? É né, lógico, a eu acho que minha... a evolução é sempre. A evolução, eu quero continuar fazendo as formações do Zé, que são muitas. Sim, eu também. Eu me identifico muito com a didática, com a forma como ele trabalha. Então, eu quero continuar. Eu acho que não vou parar nunca. Mas eu sou isso daí, cara. Eu subi no meu pódio e tô só pra frente agora, só ladeira acima. E uma dúvida que eu tenho, vocês são coaches e vocês ajudam outras pessoas, né? Sim, E hoje em dia tem muito, hoje em dia tem um preconceito com o coach, sim. né? A palavra coach, ela virou quase que um sinônimo de Banalização. banalização. E Sim, lá fora, nos Estados Unidos é muito forte, mas muito aqui no forte. Brasil ele ficou com esse Sim. conceito. Por que vocês acham que existe isso? Quando alguém chega assim meio... Ah, isso aí é papo de coach, né? A gente Papo de coach. virou Tem até uma frase, né? muito. As minhas sobrinhas, quando elas descobriram, elas falaram, ai, não, lá vem agora você com papinho de coaching. Papinho de... Isso. É o que a gente escuta, né? E Papo o Zé papo fala de muito. vendedor. Porque, Papo de vendedor. Querem te vender um cursinho meia boca, né? Achando que vão transformar vidas. E na realidade, só para vender mentoria. É só para... que não transforma nada, Uhum. né? Que não, mas a gente estava falando, curso de coach online. Não existe. Cara, eu, pelo menos, quando eu fui procurar uma formação, eu adotei isso para minha vida, Uhum. tá? Qual que é o nome do instituto? Eu vi ali IBC, IBC. Instituto Brasileiro de Coaching. É o maior, né? É o maior. É o enorme. maior Ele tá em e é 40 reconhecido. países.
Ele tá em 49 países, né? Eu adotei pra minha vida que tudo, eu só vou agora aliar meu nome com o que for melhor. Uhum. Então, conheço o Zé. Entendeu? Então, eu jamais faria um curso se eu não confiasse nele. O Zé é uma pessoa que ele te vende um curso, ele te oferece 100%, ele te entrega 2.000. Isso é verdade. Quando você acha que ele parou, na semana seguinte ele convoca todo mundo que fez o curso para ir lá de novo, ele te oferece mais 100. Aí na outra semana, mais 100. Aí ele te oferece uma apostila online, um curso online, mais 100. Então, assim, ele não para. Ótimo. Então, o cara, ele é o melhor. Uhum. E eu acho que o que a gente viveu ali, ele vai muito além do que um curso de coaching. Do que uma formação Do que uma formação. acadêmica. Ah, então a pessoa sai de lá depois dos 7 dias formada também ou não? Não, a gente tem um TCC, A gente tem que fazer um TCC, Entendi. tá? Então a gente tem porque é um curso 90 reconhecido pelo dias. MEC. Para você ter uma ideia, o curso PSC, ele é avaliado por 2 universidades. A Federal do Rio de Janeiro, A nota é 9,9 de satisfação. de satisfação, é 9,9. Então, ele é muito bem... É. O Zé dá aula em Ohio. Ele já deu aula em Harvard. Então, esse ano vai ter PSC em Portugal, né? Isso, vai Então, ter. assim, ele é muito, muito, muito forte. Mas a dúvida que eu fiquei foi assim, por exemplo, você falou sua sobrinha. Ah, vem lá de novo, a tia com esse papo de coach. Como é que você contorna isso? Ou quem tá com esse preconceito num segundo momento vai entrar em contato? Como é que vocês fazem? Você rebate isso? Complicado, né, Adriana? Eu não deve dar uma rebato. raiva, né? Eu Deve não dar uma rebato, eu mostro meu trabalho. É isso que ele Os meus ensina pra atendimentos, eles se gente. potencializaram muito. Pacientes Tanto é- meus viraram e falaram: o que você fez? Como assim? Eu tive paciente que com 3 sessões já tá voando. E é o que ele fala, né? A Andressa ia à aula que eu mais me identifiquei, que é o DISC, e ela fala: qualquer atendimento começa pelo DISC, Que é a análise comportamental. que é a análise comportamental. Lá você vai fazer toda uma leitura e você já vai traçar planos, fazer tudo, que ali você já vende as 10 sessões para ele. Uhum. E quem Entendeu? começa Só a de fazer não quer fazer. só 10 sessões, não. Não quer só 10 sessões. E a gente tem ferramentas, são mais de 160 ferramentas, né? E que a gente vai conduzindo. São quase 1.000 páginas de apostila em 7 Porque dias. assim, eu tinha na minha cabeça, eu não sei você, Daniel, mas eu tinha na minha cabeça que o coaching era mais pra carreira, né? E não, Sim. É. Coaching pra vida. coaching é pra vida. Ou no Entendeu? esporte, né? O cara é um atleta. Você pode nichar, né? Sim, Você pode nichar. e é o que eu tava falando com as outras pessoas que a gente entrevistou aqui, né? Eu me identifiquei muito com o DISC. A Adriana, ela já é mais Eu sou totalmente terapeuta, relacionamento. ela já é mais relacionamento. Então, E o engraçado é que você pode usar as mesmas ferramentas, tá? sim, para tudo, Pra tudo. para tudo. Se encaixa. Se encaixam. Total. Então, o Zé fala, tá com medo de usar a palavra coaching? Usa mentoria. Usa Terapeuta. terapeuta. Usa a palavra, como que é que ele fala? Autoconhecimento. Vamos fazer uma análise de autoconhecimento. Vamos. Então, assim, porque o que significa infelizmente. coaching? Coach é Processo. Um a um liderar, não é? É processo, né? Processo. É processo. É um processo, coaching. E o que a gente vai Guiar, fazer? né? To coach. Você Guiar. sair de um Guiar. local e guiar a pessoa até onde ela quer chegar. Isso é o processo E de não coaching. necessariamente é o profissional. Uhum. Pode ser o pessoal. Pode o seu profissional estar empacado por causa do seu pessoal. E a gente, na própria análise, a gente já consegue identificar e ir direcionando. Então, por isso que a gente tem um monte de ferramentas e não existe uma regra. Eu tenho, as pessoas que eu atendo, eu tenho pessoas que eu consigo seguir meu protocolo certinho. Cada atendimento, uma ferramenta. Meu atendimento é entre 2h30 e 3 horas, Olha. tá? Eu não gosto de limitar tempo. Porque acho que vocês já perceberam que eu falo pouco. Então, eu vou muito profundo. E eu tenho paciente que eu já atendi 4, 5 vezes e eu não consigo sair da primeira ferramenta. Então, É individual.
Eu costumo sempre dizer isso para as pessoas que eu atendo. O meu papel como coaching, como terapeuta, como psicanalista, é o mesmo papel de um GPS. Você vai me falar o endereço, eu vou buscar o melhor caminho para você. Isso. E eu vou te direcionar. Ó, esse é o melhor caminho. Quem conduz é você. Não sou eu. Eu não posso te obrigar a cumprir metas, eu não posso te obrigar a seguir a direção. Você vai ter um desvio no meio da rota, mas eu vou continuar te dando o direcionamento. Se você desistir da viagem no meio, eu não sou responsável por isso. Total. E uma Bem- coisa que o Zé fala muito é... Ai, me fugiu o que ele fala. Ele fala pra mim Ele fala depois. também, nossa, agora me deu um branco de que... Ah, esqueci agora, juro, me deu um branco, fugiu tudo. Daqui a pouco eu lembro o que era. Esqueci, Adriano. Eu não consigo ler, eu não sou, Então, né? Você não tá lendo a minha mente? Eu não estou lendo somente. Não, Então- e é uma coisa assim que ele fala e que é muito legal, é que o cara a cara, né? O você estar próximo, a energia, o campo energético. Ele é todo fofo, né? Ele fala joelhinho no joelhinho, mãozinho na mãozinha, ombrinho no ombrinho, olho no olho. E é incrível. E você acaba captando Você arranca o que você quiser da da pessoa. pessoa. A pessoa. Porque geralmente quando você está numa sessão assim, eu sou hipnoterapeuta, eu posso falar isso com, né? Propriedade. A pessoa entra em hipnose. E aí quem fala já não é mais ela, é o subconsciente. E aí ela começa a soltar. E aí ela vira pra você e fala assim: Nossa, mas por que que eu te falei isso se eu não falei isso pra ninguém nunca? E você não precisa, é a energia, é a troca É. que faz com que a pessoa libere. É muito incrível. É muito, né? É muito. E tem muitos psicólogos, né? Que são contra coach, né? Porque imagina, o psicólogo fez faculdade, várias formações, e aí vem um coach querer, né? Em 7 Em dias, 7 dias, quando né? acaba Ter os uma 7 dias, formação. eles falam: Caramba! E a gente teve amigos lá, né? E a gente Psicólogos. conheceu psicólogos que no começo tava meio resistente, Tava, né? é. Tipo, não, mas eu já tenho uma formação, eu já sei disso, eu já sei daquilo, né? Porque psicólogo cura, né? E não, e ele sai de lá e vê que o que ele aprendeu é Mas totalmente ninguém diferente. cura, né, gente? Eu não né? curo, você não Se cura, você- ninguém cura. Se a pessoa não estiver disposta, a cura tá dentro, a cura É de não dentro tá pra do lado de fora, né? fora, né? Então, vender cura, eu acho que é balela. A gente não vende cura. A gente indica o caminho. Sim. A Aí pessoa tem que seguir. a pessoa vai. Sozinha. Não tem como. A mesma coisa de você seguir uma religião É. e ali tá o pastor te comandando, né? Te doutrinando. Se tudo der errado na sua vida, a culpa é do pastor, você faltou fé, faltou a sua fé, né? O que o outro fala é só direcionamento. Uhum. A ação é sua. Se curar é ação, gente. Uhum. É se movimentar. E eu fui oferecer o meu trabalho de coach para uma amiga e ela falou assim: Ah, mas eu já. Não. Ah, eu quero fazer para te ajudar, né? Porque Não, amiga, amor, você que eu tá quero precisando de fazer ajuda. para te ajudar, não sei o quê. Aí eu mandei o disque para ela preencher, ela já preencheu, agora a gente está na parte da agenda, de agendar tudo, e aí ela já me mandou o relatório da empresa dela. E assim, é uma puta profissional que tá há 20 anos numa multinacional, num cargo XPTO. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, o meu trabalho vai ser muito além disso, eu não tô falando da sua parte profissional. Ela falou, como assim? Eu falei, a gente vai quebrar as crenças, a gente vai isso. Ela falou, mas coaching faz isso? Porque tem muito daquilo, né? O Acho que é da coach acha que é carreira. a carreira. E não é Sim. a carreira, né? Não é carreira. É você saber montar planos, metas, né? Você ter os É objetivos. projeção, né? É projeção. O que você quer ser daqui 5 anos? Você tem isso na tua cabeça? De forma clara, assim não, né? Você tem uma ideia, mas nada. E no Você coaching tem a no gente consegue papel? desenhar isso. E você tem isso no papel?
Não, tô fazendo uma pergunta pra Não, você. não tenho. Não, isso é uma pergunta. Você tem? Não Quem tenho. é o Daniel daqui 5 anos? No papel, assim, não. Mas A gente deve- precisa ter no papel. Isso não acontece, né? Se É igual a não meta do mês, assim, da acontece. empresa. Se não Sim. tá lá na lousa... Sim, e na nossa vida é a mesma coisa. E a gente tem que pôr o que que o Daniel vai ser daqui 5 anos e o que que você vai fazer para chegar lá naqueles 5 anos. Porque não adianta a gente falar, daqui 5 anos eu vou ser uma milionária. Mas o que que eu vou fazer Qual para é a ser ação Semana que que você vem, vai né? tomar para que isso aconteça? Você tem que ter os objetivos, né? E você tem que É escalável, né? né? Você tem que Para você ir... chegar. E tem uma dinâmica que o Zé faz, né? Que você projeta. As pirâmides, né? Gente, pirâmide. a dinâmica da carta. Nossa, verdade. Daniel, Uhum. ele fala para você. A equipe do nada surge com um papel na tua mão e fala para você fazer uma carta para você daqui a um ano. Seu eu do futuro. O que que você vai falar para você daqui a um ano? E aí, ó, é engraçado, porque lá você tá solto, né? Imagina, eu não gosto de escrever. Quando eu vi, eu já tava terminando a folha. Gente, lá você Virando faz o outro lado. um livro de 500 páginas em 5 minutos. É uma coisa impressionante. E aí ele meio que vai guiando, né? Não é ele, é a Thalita, eu não lembro quem é que faz essa dinâmica. E vai guiando e vai falando, você vai estar assim, você vai estar assado. E aí vai abrindo a tua mente, você vai escrevendo. Puta, você vai estar assim, você vai ter isso, você vai ter conseguido isso. Brá, brá, brá. A hora que termina, de repente vem os anjos com o envelope Coloca e seu fala, endereço. dobra essa carta e coloca Daqui o um eu ano de você vai hoje. receber na sua Ah, que casa. legal. E você coloca um endereço que você sabe, se você tá pensando, se você tem pretensão de mudar de endereço, coloca o dos seus pais, de alguém, porque daqui um ano o IBC vai te enviar essa carta, Olha você que vai legal. ler. Gente, aí eu chorava, porque eu falava assim, meu Deus, eu não Isso sei é o uma quê. coisa que você pode fazer Sim. com você mesmo. Com você mesmo. Vai lá no correio, né? Ou você pode pôr guarda. metas. Só guarda, Metas ou só menores, guarda. né? Metas menores. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Quando eles começam a falar, tô com estagnação, não sei o que eu faço, eu falo, vamos pôr uma meta para 2 meses? Sim. Escreve. Os meus pacientes todos ganham um caderno. Então, ali naquele caderno, eu falo tudo que você tiver de insight, você vai anotar. Tudo que abrir sua mente, você anota. Sim. Tudo que vier de novidade, você vai anotar. E eles têm 2 cadernos. Um de atividade, Jura? que aí eu mando a atividade da semana, mando todas as perguntas. Uhum. E no dia que a gente se encontra, a gente debate as perguntas. Então, é um caderno para insights e um caderno para... E aí, vem as perguntinhas no meio do caminho, né? Metas para 2 meses. Eu tô com um paciente que ele tá meio perdido. E eu falei assim, eu quero que você coloque metas. Porque tudo que eu falo para ele fala assim para mim, o ano que vem. Tá. Eu falo, não, ano que vem não. Faltam 120 dias. Falei, pensa quantas coisas você pode fazer em 120 dias. Então, você vai fazer metas mês a mês. O que alcança em setembro, o que alcança em outubro, dezembro, e assim até você chegar ao ano que vem. Aí você vai ver que o ano que vem, as metas que você estava jogando pro ano que vem, metade você já vai ter resolvido esse ano. Ele, nossa, será que é possível? Eu falei, depende da sua ação. Sim. Só que a gente não tem o hábito, né? Não. De planejar a nossa vida. Pra empresa, sim, né? Pra Pro empresa, trabalho, sim. pra isso tudo que... Agora, por isso que o papel do coaching é muito importante nisso também. Porque vai muito além do seu profissional. A gente vai reorganizar e vai fazer você enxergar você. O que você quer ser? Entendeu? E a gente tem ferramentas que a gente vai guiando a pessoa e vai acompanhando. Por isso que a gente fala, né? Que a gente vende 10 sessões, que depois vai virar o ano inteiro, a vida inteira. Acompanhamento. Um acompanhamento. E aí, normalmente é o quê? Semanal? Inicialmente, sim. Inicialmente, 7 em sim. 7. Aí, conforme vai passando, você vai se passando. 15 em Aí você vai 15, aumentando. uma vez por mês. Mas, assim, eu sempre começo as minhas sessões com a pergunta, quem é você? Ninguém sabe E é responder. difícil. A pessoa, mulher, geralmente já começa assim, eu sou a Adriana, mãe do Bernardo e da Pietra, filha da Clara e do Manuel, eu sou terapeuta, eu tenho 8 gatos, eu tenho um cachorro, meu marido é fulano de tal, ou meu namorado é... Não E tô ela, te né? perguntando Não é isso que eu meu quero bem. Eu saber. quero saber quem é você. Tira filho, mãe, marido, trabalho, cachorro, periquito, papagaio, profissão. Quem é você? O que sobra aí? A pessoa buga. Trava. Ela trava, ela não sabe responder.
E aí, durante a sessão, vai A descobrindo. gente tem. O objetivo é esse. A primeira é essa. A gente não vai tratar da mãe, do pai, do filho, do Não. namorado, do cachorro. É você. E isso é o mais difícil. É o cara a cara, você se confrontar com quem você é. Porque a gente, frase maravilhosa, né? Que história que você conta da sua vida? Qual é a história que você está contando da sua história? Uhum. A maioria das histórias que a gente conta das nossas histórias são fantasias que a gente inventa. Não são reais. Pra se confortar, né? Pra gente ficar na nossa zona de conforto. Justificar, né? Sim, sim, sim. Então, é para esse lugar que o coaching te leva. E me conta, essa ideia do podcast, como é que surgiu? Qual que é o motivo do podcast em si? Gente, a Adriana, quando a gente acabou o curso, A Adriana a pensa gente demais. acabou no domingo e ela é hiper agitada. E a gente acabou no domingo e ela ficou a semana inteira. Amiga, preciso falar com você. Amiga, tô com umas ideias. Não, a gente precisa falar, a gente precisa falar. E como que a gente ficou uma semana afastada, então pense que o nosso trabalho tava tudo desorganizado, né? A gente tinha que organizar. Eu falava, calma, não dá pra gente se encontrar separar, sim. agora. E aí, acho que na quarta ou na quinta-feira, o Zé lança um curso no domingo, com todo mundo que já tinha feito o PSC. Reunindo todo mundo que já tinha feito o PSC no domingo. Uma semana certinho, quando a gente tinha terminado. Aí eu falei pra ela, você vai? Ela falou, eu vou. Então o credenciamento era 10 horas. Eu falei pra ela, você consegue chegar às 8? A gente chega às 8, se encontra na padaria, você me conta todas as suas ideias, tudo que tá na tua cabeça, e aí é o nosso momento pra gente Sim. ver o que você tem. E assim foi, Foi. né, Adriana? E aí lá ela veio, primeiro com uma ideia de Palestras network. workshop, É. né? E eu achei legal, mas eu não comprei a ideia. Eu não tinha comprado. E esse meu resgate que eu tive com Deus, né? O voltar a falar com Deus. E uma das falas que eu vinha falando com Deus era: Deus, me usa. Eu quero salvar mulheres, eu quero resgatar mulheres, eu quero salvar vidas. Me usa. E aí a Adriana veio com a ideia do podcast. Então, quando ela falou o podcast, eu falei, é aí o meu É aí. chamado. Eu falei, é aí, Adriana. Sabe o que foi mais engraçado? A gente tomou café juntas. A gente ficou uma hora e pouco conversando ali. E aí, A gente desenhou o a podcast gente hoje. desenhou o podcast em uma hora ali, tomando café. E aí a gente foi pro credenciamento, né? Que o curso ia começar. Entramos, sentamos, uma do lado da Juntas, outra. porque a gente ainda queria trocar mais ideias. Aí chegou o Zé, começa a dar aula, tal. Tudo, absolutamente tudo que nós conversamos na padaria, Tava o Zé lá. falou. Porque A gente, nossa começou, ideia a gente era, começou a rir, a gente só se olhava e ria e falava assim, tinha uma escuta embaixo da mesa. não é possível, Eles estavam porque ouvindo tudo com as mesmas palavras. as né? mesmas palavras. E Ali a gente teve a confirmação, a né? gente uma olhava pra cara da outra e falava assim, é pra ser o podcast. E a gente falava, mas será que a gente consegue vender o curso, né? Será que a gente consegue falar com o Zé, da gente fazer um pod, de levar todo mundo do PSC pra explicar o que é o PSC e ele deixar a gente vender o curso, né? Pra gente usar e salvar vidas, né? Porque esse era o nosso propósito, né? E o PSD era justamente isso, Sobre ele isso. abrindo Ele deu uma a franquia pra gente. filiação, a franquia para quem fez o PSC. Olha. E eu olhava pra cara da Adriana, A gente- olhava pra cara da A gente, outra. na hora do intervalo, né? Na hora do almoço, a gente olhou, assim, a gente tava na primeira fila, assim. Nós aqui, o Zé aqui. E o Zé na nossa frente. Ah, mas não deu um segundo. Ele falou, pode sair pro almoço. Um segundo a gente tava na frente dele. A gente vai conversar com você. As duas. Aí ele, pode falar. Aí a gente falou, né, do podcast. A gente Aí tá ele, pensando em fazer um podcast. Ele abriu um sorriso. Ele falou, eu amei, e não sei o que, tudo que vem, né, do que eu tô falando, de não sei, de vender, né, de mostrar pra todo mundo, de contar as histórias, né. Ele criou uma comunidade que chama ATM, né, que é Agente Transformador do Mundo, né. Então ele criou uma comunidade, ele criou como se fosse uma outra empresa, né, que chama ATM, e a gente faz parte desta comunidade de agente transformador do mundo, porque ele tem como uma meta dele, tá? Daqui 10 anos ou 5 anos de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz.
E ele Tô acha que impactada, quem vidas. vai levar ele para esse topo é o Só- PSC. É o PSC. Por causa da transformação de vidas. E como ele já está em vários países, Sim. e ele já saiu na Forbes, ele saiu na Forbes de Portugal, Olha. entendeu? Então ele já é conhecido mundialmente e ele quer. E calhou com o que a gente estava falando, né? E eu vi que tem uns nomes famosos, assim, pessoas famosas que fizeram curso com ele. Ele é Muitos. conhecido como coach Coach dos milionários. Todos os milionários. Se a gente pudesse listar Fizeram. alguns, assim, pro pessoal Sabe saber. quanto custa a Jojo, hora do Zé? Não. 300 mil. A hora, tá? E Eu tem falo fila de que- espera. E tem fila de espera. O Joel, O Joel, Vieira. Paulo Vieira. Paulo Vieira. Paulo Vieira começou com ele. Olha só. Começou com ele, foi Wendel. professor. O Wendel Carvalho. O Flávio Augusto deu o depoimento lá. Olha isso. Ricardo Almeida, que ele fala que ele conheceu o Ricardo Almeida, que é o das roupas, Sim, né? sim. Por causa do Roberto Justus. A porque ele história dele falou. com o É Justus é maravilhoso. Porque É ele muito falou: legal. você não vai ir lá no. Eu esqueci o nome do programa. Aprendiz. O aprendiz vestido assim, porque ele era nada. O Zé, Ele é muito simples. ele é um caipira, ele é da, né? Do Ele é do interior, ele da era cidade dos meus pais. ele é do interior de Goiás, né? Não, de Penápolis ele é. Penápolis. Então, e ele já tinha feito coaching São Paulo. com o Justus. O Justus já conhecia ele como coaching. E aí convidou ele para ir pro aprendiz. Só que ele falou: assim você não vai. Peraí que eu vou chamar meu amigo. Ligou pro Ricardo Almeida e vestiu ele. Ele falou que ele nunca gastou tanto dinheiro na vida dele. Porque fez ele comprar, eram 10 episódios, né? Comprar 10 ternos novos. E ele Almeida. gastou quase 500 mil. Ele falou, eu nunca gastei tanto, eu nunca fiz um cheque tão grande. Foi a primeira vez na minha vida que ele fez. E o Roberto Justus falou, no meu lado assim você não vai. Porque o Roberto Justus Sim. é uma Todo elegância, alinhado, né? Todo alinhado. E Ele o até brinca, ele fala, a única pessoa que eu conheço que nasceu milionário foi o Justus. O Justus nasceu? É de herança? Ele É. E ele fala, e no mundo, 98% dos bilionários eram pobres. Já faliram empresas e eram pobres. Sim. Eles quebraram a maldição de família, as crenças. 2% dos bilionários do mundo é de herança. Tem muito artista que faz, né? Com o Zé. Quem mais? Só que ele não divulga, né? Ah, Porque Mas quando eu ele fiz o DSP, tinha um monte de artista. Na primeira Lá. fila, Fica, senhora, só fica. artista. Aí tinha uma ala VIP. Mas ele não faz aquilo que o Paulo Vieira faz muito, né? Na época da pandemia, ele começou a fazer os treinamentos dentro da mansão dele, lá em Goiânia. Porque ele não tinha como E sair aí, um monte de artista pra lá participar. Tem tudo no YouTube. No YouTube. no YouTube. Tem. agora eu fico com uma dúvida, assim, vocês contando, dá uma vontade de participar. Como é que funciona? Quem tá assistindo a gente, eu mesmo, tem um site, um QR Code? Como é que a gente faz? Isso, a gente vai deixar o QR Code, tá? Aqui, que é um link de compra com desconto, porque todo mundo que está afiliado dentro do ATM vai poder fazer essa venda com desconto, então não é o preço Cheio. original, vai ser um preço promocional. Então, quem comprar o curso com o nosso link vai ter esse desconto. Então, você compra o curso, depois que você comprou o curso, uma pessoa do IBC vai entrar em contato, vai mandar toda a agenda do Zé, porque é o que eu falo. Ele faz questão de estar em todo PSC, tá? Então, você tem que ver qual que é a cidade que você mora, onde você tá, quando que vai estar. Tem gente que não... Ele viaja, né? No nosso curso tinha gente do Brasil inteiro. Tinha do Brasil gente do inteiro. Belém do Pará, né? Tinha gente de Goiás, todos os lugares. Minas tinha né? muita gente. Isso. E aí a pessoa vai mandar toda a grade dos dias que tem os cursos do PSC e vai poder escolher a sua programação e agendar. Então, é por meio desse link. Não é nenhum cupom, não é nenhum código que tem que Não, colocar. é o Não, link é o Tem que nosso ser pelo link. link. Pelo É nosso o link. nosso Então, link. tá aqui o QR Code e na descrição aqui também. Sim. Isso, vai ter a o link gente pra pessoa clicar. vai deixar a descrição para comprar com desconto. Sim. Isso. Eu não sei se vocês têm algum telefone também, se as pessoas tiverem dúvida, porque eu fico imaginando que não é uma decisão simples de tomar, né? A pessoa fica ali namorando o curso. Elas conseguem entrar em contato com Na vocês, nossa quem tiver com página, dúvida? isso, a gente, tanto no Instagram, tá? Em todas as nossas páginas, que a gente vai também deixar o link, vai ter o contato para Ótimo. tirar as dúvidas. E aí, conversa
com vocês. Vai estar Sim, conversando diretamente certeza. com a Como é que vai gente para ser? tirar as E dúvidas. uma dica que a gente dá, tem muita imersão do Zé, Gratuita. gratuita. Muito. Agora, no mês de setembro, vai ter o Alto Impacto Empresarial. 3 dias. Absurdo. Esse eu quero ir. Todo mundo Sim. deveria fazer. Porque o Zé, ele é pai do Marcos Max. Pai do Marcos. Que já é um... Já tá. Então imagina o pai. E ele fala- né? Imagina o pai. E ele fala, e ele conta toda a história do filho, Uhum. né? E o O filho, Marcos é fora da curva, Não, né? ele é fora da curva. E ele já, e tanto é que o Zé fala, eu só conto porque o Marcos já contou nas redes deles. Mas ele já teve problema com drogas. Olha. Juro, ele tava perdido. E aí ele, né, se achou. Nossa, ele... E aí Assédio do acelerador lá em Alphaville. o Uma coisa acelerador absurda. era do Era do Zé. E aí o Zé, ele falou, não, pai, eu quero crescer, eu quero me desvincular, né? Quero eu seguir Porque a o minha foco dele carreira. é o empresarial, É o né? empresarial. E aí ele falou, então tá bom, te dou o Acelerando. E o que ele fez com o Acelerando, né? E o Zé fica impressionado. É. Que o que ele levou o Acelerando, assim... Tanto é que o Zé tem, acho que 3,4 milhões, ele tem 3,2. Parelha. Então vai Isso. ter agora, né? Acho que no mês de setembro tem o Alto Impacto Empresarial. E no mês de outubro vai ter o Mindset Milionário. Que Mas foi Que você foi o fez. que eu fiz, O que maravilhoso. Mindset é uma mudança de mentalidade absurda. E é Então- para qualquer pessoa. E são 2 eventos gratuitos. Isso, é um Isso em evento- São Paulo, São tá? Paulo. Só que o Zé, ele tá fazendo Brasil inteiro. Então a gente tá falando em setembro, tem esses dois. Agora, no final de setembro, tem o Resgate Familiar em BH, que vão ser 3 dias também, 26, 27, 28. E tem mais várias coisas. Mas a gente pode disponibilizar A depois, agenda. né? A Vamos no agenda. Instagram. A gente vai Pode colocar. postando, Link. porque até dezembro tem muita coisa. Tem Show. muita coisa. Tem PSC esse ano ainda? Final de outubro? Tem sim. Tem mais ele uma formação em finaliza. São Paulo. Em São Paulo tem mais uma formação. A última formação vai ser em dezembro, se eu não me engano. E esse TCC online que vocês fazem depois? Ou tem que ir até o local fazer a prova? Eu não entendi. O TCC, a Não, prova. o TCC a gente tem que fazer 10 ou 20 sessões de coaching, não 10. lembro. 10 sessões de coaching, mas tudo documentado. Tudo com Existe um provas. monte de documento que a gente tem que fazer, assinar. A gente tem que fazer o nosso coaching, diário. Um diário de bordo de 21 dias. Nosso. Vários livros. Vários filmes. Vários filmes que a gente tem que resumos. fazer resumo. Então, não é brincadeira, não. São 90 dias para entregar de muito trabalho. De muito Ah, trabalho. Existem prazo. pessoas... Pra poder ganhar a pra você pegar a certificação. certificação do MEC. Ah, entendi. Existem pessoas que não querem. Sim. E aí, tudo bem. Mas quem quer Seguir exercer e seguir... Sim. Porque ela vem como uma formação universitária, né? Ela não, É uma extensão. ela é uma formação de coaching, tá? Só que se você fizer todas. Só que se você for fazer na sequência, você pega Aí até você pega a MBA pós-graduação, ou MBA, e aí vai. Se você juntar, que nem eu já fiz o PSC. Se eu fizer mais 3, eu posso pegar uma MBA. Entendeu? Tudo pelo MEC. Tudo pelo pelo MEC. MEC. Porque lá é uma faculdade. É o que ele brinca, né? Ele fala, eu não sou psicólogo. Eu comprei sou a faculdade. dono da faculdade. Eu comprei uma faculdade. Maravilha. Ana, Adriana, obrigado pelo convite aqui, né? Poder participar, ter essa honra de fazer o primeiro episódio. E parabéns pela transformação que vocês trouxeram. Obrigada. As histórias, até tem uma hora que eu fiquei bem emocionado, porque são histórias fortes, assim, de Muito. superação. Sim. Então, parabéns, e muito legal isso que vocês estão fazendo, de trazer, contar o que vocês passaram para mais pessoas poderem fazer. Com certeza. Parabéns. Esse é o objetivo, né? Obrigada. São histórias que transformam, né? Sim. Para finalizar, cada uma um recado rápido olhando para a câmera verde, falando com essa pessoa que está um pouco com um certo preconceito. Porque eu fico imaginando que muita gente está assistindo, fica ali achando que vai tentar me vender um curso, ele só quer meu dinheiro. Eu queria que vocês olhassem para a câmera e falassem direto com essa pessoa. A minha dica é: vá na imersão gratuita. Ótimo. Vai na imersão gratuita. Procura o Zé nas redes sociais, no Instagram, Segue no ele. YouTube. Tem muito conteúdo. Todos os cursos que ele tá ministrando, ele faz muita coisa ao vivo. Ele posta muitos stories, então você consegue acompanhar. Então, eu sou essa pessoa. Quando eu pretendo fazer um curso, eu acompanho. Eu quero saber se aquele mentor tem meu DNA. Se a gente tem afinidade. Porque se não tiver afinidade, você não aprende.
Então, a minha dica é essa. Participe de eventos gratuitos, vai até lá, conversa e vê se é o seu universo. Se for, mergulha, porque vale a pena. Vale a pena. E não esquece do nosso link. A hora que tomar a Não decisão. esquece. E eu tenho certeza que, assim, quem está assistindo, se impactou, conhece alguém que está passando ou já passou pelo que eu ou a Adriana passou, encaminha o vídeo, manda para essa pessoa. Com certeza você vai salvar vidas, que é o nosso intuito, né, Adri? Chama a gente no Instagram. Chama a gente no Instagram, segue, né? Como que é que fala? Que agora... Segue, compartilha. Segue, compartilha, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. A gente tá aprendendo, né, Adri? É isso. Não, tá muito bem. Parabéns. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu.